O que todo mundo tem contra o Endrick? A verdade é que ninguém quer falar sobre a seleção brasileira. Você já percebeu que parece existir uma resistência enorme contra o Endrick? Não importa o que ele faça. Se joga bem, minimizam. Se joga mal, crucificam. Se faz um gol, dizem que foi sorte. Mas existe uma pergunta que ninguém está fazendo. O que realmente incomoda tanto no Endrick? Porque olhando para a seleção brasileira de hoje, fica difícil entender como um dos jogadores mais decisivos da nova geração recebe tão poucas oportunidades. E talvez a resposta seja mais profunda do que o futebol. O que todo mundo tem contra o Endrick? O Endrick é diferente. E não estou falando apenas do futebol. Estamos vivendo uma geração onde muitos atletas são conhecidos mais pelas festas, polêmicas e redes sociais do que pelo que fazem dentro de campo. E aí aparece um garoto de apenas 19 anos. Um garoto que fala de Deus, que valoriza a família, que não construiu sua imagem em cima de polêmicas, que não tenta agradar todo mundo. E isso incomoda, porque quando alguém escolhe um caminho diferente, automaticamente ele se torna um espelho para quem fez escolhas diferentes. Muitos falam que o Endrick tem uma luz, mas talvez não seja uma luz própria. Talvez seja simplesmente a fé que ele demonstra sem vergonha. A Bíblia diz em Salmos 37:5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. E quem acompanha a trajetória dele sabe que essa frase resume sua carreira, desde o Palmeiras, até o Real Madrid, e agora na seleção. A impressão que passa é que ele precisa fazer 10 vezes mais para receber metade do reconhecimento. Mas a história mostra que aqueles que seguem princípios quase sempre enfrentam resistência antes do reconhecimento. O Endrick lembra muito o Ronaldo. Existe uma característica que poucos jogadores possuem: a capacidade de resolver. Tem jogador que toca bonito, tem jogador que corre muito, tem jogador que aparece bem na foto, mas existem jogadores que resolvem problemas. E o Endrick tem exatamente isso. Por isso tanta gente lembra do Ronaldo Fenômeno. Ronaldo Nazário Calma. Ninguém está dizendo que ele já é o Ronaldo, mas existe uma semelhança importante. Quando a bola chega nele, alguma coisa acontece. Ele é vertical, ele é agressivo, ele busca o gol. Ele não fica tocando pra trás, esperando o jogo acabar. A sensação é que ele entra em campo pra decidir, e é exatamente esse tipo de jogador que está faltando pra seleção brasileira. Porque hoje vemos posse de bola, vemos estatísticas, vemos números, mas vemos poucos jogadores capazes de mudar uma partida em um único lance. Os grandes erros da convocação. Agora vamos falar do que realmente está destruindo a cresta e a seleção brasileira. As escolhas. Porque chegou um momento em que alguns jogadores parecem ter vaga cativa. Independentemente do desempenho, independentemente da fase, independentemente do que entregam em campo, muitos torcedores questionam nomes como Alisson Becker, Marquinhos, Casemiro, Lucas Paquetá, Rafinha, Neymar Júnior, Igor Thiago. O problema não é o histórico, o problema é o presente. Seleção não deveria funcionar por gratidão. Seleção deveria funcionar por desempenho. Quem está jogando melhor precisa ter oportunidade. Quem está decidindo partidas precisa ser valorizado. E quando isso não acontece, a equipe perde competitividade. O futebol moderno não perdoa favoritismo, não perdoa acomodação, e muito menos escolhas baseadas apenas em nome, até quando a seleção vai depender do Neymar. Agora chegamos ao assunto mais polêmico de todos. Por que o Brasil continua tratando o Neymar como a única solução, Neymar Júnior? Ninguém está questionando o talento dele. O Neymar foi um dos maiores jogadores da história da seleção brasileira. Mas existe uma pergunta que precisa ser feita. Até quando vamos viver do passado? O futebol é feito de ciclos. E o maior problema hoje não é a qualidade técnica do Neymar, é a disponibilidade. Porque toda vez que a seleção começa a criar expectativa, surge um novo problema físico. Lesão no joelho, lesão na coxa, lesão na panturrilha, problemas musculares, longos períodos afastado. E a realidade é simples. Uma seleção que sonha em ganhar uma Copa do Mundo não pode depender de um jogador que não consegue manter uma sequência de jogos. Isso não é uma crítica pessoal, é um fato esportivo. Enquanto outras seleções renovam suas lideranças, o Brasil continua esperando que o Neymar volte a ser o Neymar de 2015, 2018 ou 2022. Mas o tempo passa para todo mundo. E a pergunta que ninguém quer responder é: quem será o líder da seleção quando o Neymar não estiver mais lá? Porque uma seleção vencedora não pode ser construída em torno da esperança. Ela precisa ser construída em cima da realidade. Quem realmente escolhe os jogadores da seleção? E agora vamos falar do assunto que muita gente pensa, mas poucos têm coragem de discutir. Quem realmente escolhe os jogadores da seleção brasileira? Será que são apenas os treinadores? Ou existe algo maior acontecendo nos bastidores? Porque às vezes parece que alguns jogadores entram em má fase, ficam meses sem render, desaparecem dos gramados, mas continuam sendo convocados, enquanto outros vivem grandes momentos e sequer recebem uma oportunidade. E isso faz muita gente levantar uma dúvida: qual é o peso dos empresários? Qual é o peso dos patrocinadores? Qual é o peso das marcas gigantes que movimentam bilhões dentro do futebol? Estamos falando de um mercado onde transferências valem milhões. Contratos publicitários movimentam fortunas. E uma convocação para a seleção pode multiplicar o valor de um jogador da noite para o dia. É natural que o torcedor faça perguntas. E transparência é justamente o que gera confiança. A seleção brasileira precisa ser vista como um lugar onde joga quem está melhor, quem merece, quem entrega resultado. Porque quando o torcedor começa a acreditar que outros interesses têm mais peso do que o desempenho dentro de campo, a confiança desaparece. E sem confiança, nenhuma seleção consegue unir um país. Então como mudar isso? Mais transparência, mais critérios técnicos, mais meritocracia, mais explicações sobre convocações e principalmente menos influência de interesses externos e mais foco no futebol. Porque a camisa da seleção brasileira é grande demais para servir a qualquer interesse que não seja vencer. E por fim, o Brasil não precisa de mais marketing. O Brasil não precisa de mais campanhas publicitárias. O Brasil precisa voltar a ser uma seleção de futebol, uma seleção onde joga quem merece, onde os jovens recebem oportunidades, onde o desempenho vale mais do que o nome, onde o futuro vale mais do que o passado. E talvez seja por isso que tantos torcedores enxergam no Endrick algo diferente, não apenas um jogador, mas um símbolo de renovação. Agora eu quero saber a sua opinião.
O Neymar ainda deve ser o centro da seleção brasileira? Você acredita que existem interesses externos influenciando as convocações? E qual seria a sua escalação ideal para a próxima partida da Copa do Mundo? Deixe sua opinião nos comentários, porque essa discussão está apenas começando. Se inscreva para mais vídeos, fiquem todos com Deus!